Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não aquele dia no culto online, nem o momento em que o irmão Moisés me olhou nos olhos e falou que Deus tinha revelado tudo. Nada disso. Eu estou falando do dia em que eu comecei a roubar. Era terça-feira, um dia qualquer no depósito da distribuidora. O cheiro de plástico queimado do empilhadeira misturado com o mofo das caixas velhas. O suor escorrendo pelas costas da camisa social que eu usava porque o gerente tinha dito que imagem é tudo. Eu ganhava 1.800 por mês, mas o aluguel já levava 700, sem contar luz, água, o remédio da minha mãe. O salário não dava. Nunca dava. Foi quando vi a caixa de suco em pó jogada no canto, quase esmagada por um palete. Um dos funcionários tinha deixado ali, esquecido, e eu sabia que ninguém ia conferir. Era só uma caixa. 48 unidades. Eu podia vender no mercadinho do seu João, que não perguntava de onde vinham as coisas. 50 centavos por unidade daria R$ 24. Não era muito, mas era o jantar da semana. Levei no meu carro, um Corsa 98 que rangia toda vez que eu freava. O coração batia tão forte que eu quase não consegui colocar a chave na ignição. Mas ninguém viu. E ninguém nunca viu nas outras vezes. Com o tempo fui ficando mais esperto. Aprendi quais produtos davam mais dinheiro, quais caixas ninguém prestava atenção. Às vezes era um pacote de fraldas, outras vezes latas de óleo. Uma vez até levei um fardo de papel higiênico, coisa que a gente sempre precisa e nunca sobra grana para comprar. Minha mãe achava que eu tinha conseguido um bico extra. Sorria quando eu chegava com as sacolas. Meu filho é um guerreiro, ela dizia. E eu me sentia o pior dos mentirosos. Mas o pior não era a mentira. Era o medo. Todo barulho no depósito me fazia tremer. Quando o gerente chamava para conversar, eu já imaginava a polícia, a vergonha, minha mãe descobrindo. Uma vez sonhei que o irmão Moisés, aquele mesmo que depois me olharia nos olhos, aparecia no meu trabalho com a Bíblia na mão e apontava para mim. Ladrão. Acordei suando, com a camisa colada no corpo. Eu ia aos cultos da CCB desde pequeno. Minha avó me levava quando eu era criança, e mesmo depois que ela faleceu, eu continuei indo. Não era daqueles que levantava a mão para dar testemunho, nem que chorava no altar. Mas eu gostava do silêncio, da ordem, das músicas sem gritaria. E mesmo roubando, eu ainda ia. Talvez por culpa. Talvez por medo de Deus me castigar. Ou talvez porque, no fundo, eu ainda acreditava que Ele podia me salvar daquilo. Até que veio a pandemia. Os cultos passaram a ser online, e eu assistia do meu quarto, com o som baixo para minha mãe não ouvir. Era estranho ver os irmãos cantando sozinhos em suas casas, as vozes descompassadas pelo atraso da internet. Mas foi num desses cultos que tudo mudou. O irmão Moisés começou a falar sobre honestidade. Nada de novo, a gente sempre ouve isso. Mas dessa vez ele parou no meio da pregação e disse: tem um irmão aqui que está roubando no trabalho. Deus está vendo. E ele não vai deixar barato. Meu estômago virou. Suor frio. Eu olhei para a tela, achando que era coincidência que ele estava falando no geral. Mas então ele continuou. Esse irmão sabe que eu estou falando com ele. Deus revelou para mim. E ele manda dizer: ou você para agora, ou as consequências vão ser duras. Eu desliguei o computador na hora. Mãos trêmulas. Isso não é possível, eu pensava. Como ele podia saber? Mas a dúvida não saía da minha cabeça. E se fosse verdade? E se Deus tivesse falado mesmo com ele? Nos dias seguintes, eu fiquei parado. Não levei mais nada. Mas também não devolvi. Ficava olhando para a caixa de ferramentas no porta-malas do carro, onde eu guardava as coisas que ainda não tinha vendido. Um monte de produtos que, se alguém abrisse, me condenariam na hora. Até que numa sexta-feira, o gerente me chamou no escritório. Senta aí, Raf, ele disse, com a voz mais séria que o normal. Meu coração disparou. A gente teve um problema aqui. Sumiram umas coisas. E as câmeras? Bem, as câmeras pegaram umas imagens. Ele não precisou dizer mais nada. Eu já sabia. Mas não era o que eu pensava. Não eram as caixas que eu tinha levado. Era outra coisa. Um funcionário novo que eu nem conhecia direito tinha sido pego roubando umas garrafas de uísque. O gerente só queria que eu assinasse um papel dizendo que tinha visto o cara sus. Fiquei ali parado com a caneta na mão, olhando para o papel como se ele fosse explodir. O gerente, o Zé Carlos, coçou a barba por fazer e suspirou, como se estivesse cansado daquela merda toda. Não é nada contra você, Raf. Só para formalizar. O cara já confessou, mas a empresa quer tudo direitinho. Você tava no turno com ele, não tava? Assenti devagar, ainda desconfiado. O papel tremia um pouco na minha mão. Não era pela assinatura em si, afinal, eu tinha visto o cara.
um magrinho de cabelo desfiado, enfiando garrafas na mochila como se ninguém fosse notar. Mas era a sensação de que aquilo podia ser uma armadilha. Ou pior, que eles sabiam de mais coisa do que estavam falando. E o que vai acontecer com ele? Perguntei, só para ganhar tempo. Zé Carlos encolheu os ombros. Vai ser demitido por justa causa, claro. E se a polícia quiser, eles chamam. Não é mais problema nosso. Soltei o ar pelos dentes. Podia ser pior. Muito pior. Se tivessem me chamado por causa das minhas caixas, eu estaria ferrado. Mas ali, naquela situação, eu era só uma testemunha. Uma testemunha que por acaso também roubava, mas que eles não tinham pegado. Ainda, assinei o papel com um rabisco rápido e empurrei para frente. Zé Carlos nem olhou direito, só juntou com os outros documentos e bateu as costas da mão na mesa, como se a reunião tivesse acabado. Valeu, Raf. Pode voltar pro serviço. Saí do escritório com as pernas ainda moles. O ar-condicionado do corredor me acertou como um soco, e eu parei um segundo para respirar fundo. O turno estava quase acabando, e eu precisava me controlar antes de voltar pro salão. Não podia dar mole, não podia parecer nervoso. Nada que chamasse atenção. Quando passei pela porta dos fundos, vi o magrinho sentado num banco do lado de fora, com a mochila aberta no chão e um segurança do lado. Ele olhava para frente, os dedos brincando com a etiqueta de uma garrafa que tinha ficado para trás. Não era um cara que parecia bandido. Parecia era um cara que tinha feito uma cagada e agora estava esperando a porrada. Nossa troca de olhares durou meio segundo. Ele não sabia que eu também era ladrão. Para ele, eu era só mais um funcionário que tinha assinado o papel que ia foder a vida dele. E eu não ia fazer nada para ajudar. Não podia. Voltei pro meu posto, arrumando as garrafas nas prateleiras como se nada tivesse acontecido. O rádio tocava um samba velho, daquele que ninguém prestava atenção, e o movimento estava fraco para uma cesta. Só uns poucos clientes espalhados, escolhendo cerveja ou vinho barato. Foi quando Celso, o repositor do turno da noite, chegou mais cedo e veio na minha direção com um sorriso que não prestava. E aí, Raf? Ouvi dizer que hoje teve show de ladroeira por aqui. Fingi que não estava entendendo, continuando a organizar as caixas. Não sei, cara. Eu tô trabalhando. Ele riu baixinho. Trabalhando, é? Pois é, mas dizem que o gerente tava te procurando. Não foi nada, não? Dessa vez parei. Olhei para ele bem nos olhos, sem piscar. Não foi nada, não. E se você tá querendo saber de algo, pergunta pro Zé Carlos. Celso levantou as mãos, fingindo inocência. Calma, velho. Só tava zoando. Mas eu conhecia aquele sorriso. Ele sabia de algo. Ou desconfiava. Ou tava só cutucando pra ver se eu ia me fuder sozinho. O resto do turno passou devagar, com aquele peso no peito que não saía. Quando finalmente bateu o ponto, saí pela porta dos fundos sem olhar pra trás. O magrinho já não tava mais lá, claro. Provavelmente tinha sido mandado embora na hora, com a mochila vazia e a autoestima pelo chão. Andei até o ponto de ônibus com as mãos nos bolsos, sentindo o suor frio nas costas. Precisava me livrar das caixas que ainda tinha em casa. Não podia esperar mais. Se o Zé Carlos estava desconfiado, se o Celso estava de olho, se alguém resolvesse mexer onde não devia, eu tava lascado. Cheguei no apartamento e fechei a porta com 2 trancos. O lugar estava bagunçado como sempre, mas dessa vez a bagunça me incomodou. Parecia que tudo estava fora do lugar, que qualquer coisa poderia me entregar. Abri o armário e puxei a caixa de sapatos debaixo das camisas. Lá dentro, os produtos ainda estavam todos lá, perfumes, relógios baratos, uns fones de ouvido que eu tinha pego numa promoção falsa. Nada de muito valor, mas o suficiente para empacotar e jogar no rio antes que alguém aparecesse com um mandato ou pior, com uma arma. Mas não era só isso. No fundo da caixa, debaixo de um pano sujo, estavam os cadernos. Aqueles que eu não devia ter guardado. Peguei um, passei o dedo na capa desgastada. Anotações de datas, nomes, valores. Coisas que eu tinha copiado sem pensar 2 vezes, achando que nunca precisaria delas. Agora, cada letra parecia um risco a mais. Se a polícia achasse aquilo, não adiantava jogar o resto fora. Eu ia direto pra cadeia, e dessa vez não tinha jeito de me safar com uma multa ou um advogado de 5ª categoria. Joguei tudo numa mochila velha junto com os produtos. Não podia queimar, o cheiro chamaria atenção. Enterrar? Demorava demais, e se alguém visse? O rio era a melhor opção. Mas primeiro precisava dar uma passada no ponto. Saí do apartamento com a mochila nas costas, tentando não correr. O elevador demorou, e cada segundo parecia um aviso. Quando finalmente cheguei na rua, o sol já estava baixo, pintando os prédios de laranja.
Andei rápido, mas sem pressa demais. Se alguém tava me vigiando, não podia dar na vista. O ponto ficava a 3 quadras dali, num bar que vendia cerveja quente e pastel duvidoso. O Celso tava lá, como sempre, encostado no balcão, com um cigarro entre os dedos. Ele me viu entrar e não sorriu. Só acenou com a cabeça, como se já soubesse o motivo da minha visita. Tá sumido, velho, ele disse, soprando a fumaça pro meu lado. O Zé Carlos tá perguntando por você. Engoli seco. O Zé Carlos não perguntava por ninguém sem motivo. Tô resolvendo umas coisas, falei, tentando manter a voz firme. Precisava te falar uma coisa. Celso cruzou os braços. Os músculos dele pareciam mais tensos que o normal. Fala logo. Os produtos que eu tava segurando. Comecei, mas ele já balançou a cabeça. Não é sobre isso. O Zé tá desconfiado que alguém tá vazando informação. E adivinha quem é o principal suspeito? Meu estômago revirou. Não era só a mercadoria. Era muito pior. Eu não falei nada pra ninguém, respondi rápido demais. Celso riu sem graça. É o que todo mundo diz. Mas você sumiu, né? E agora aparece aqui com cara de quem tá cagando nas calças. Não tinha como negar. Eu tava cagando nas calças. Olha, eu só queria me livrar do que ainda tenho. Depois, eu some de vez. Não vou dar problema. Ele me encarou por um tempo, como se estivesse decidindo se valia a pena me ajudar ou me entregar logo de cara. Tá bom, falou finalmente. Mas faz uma coisa pra mim. Qualquer coisa, pensei. Qualquer coisa pra sair dessa. O que for. Celso se inclinou baixando a voz. Tem um cara que o Zé quer encontrar. Um tal de Ricardo, trabalhou com a gente uns tempos atrás. Sumiu com uma grana que não era dele. Se você achar ele antes da polícia ou antes do Zé, a gente quita sua dívida. Meu coração acelerou. Não era só uma tarefa. Era um teste. E se eu não achar? Celso deu uma tragada longa no cigarro. Aí você vai ter que rezar para o Zé acreditar que não foi você quem vazou nada. Porque senão você sabe como é. Eu sabia. E não queria saber. Saí do bar com o endereço do Ricardo num papel amassado e a mochila ainda nas costas. Agora, além de me livrar das provas, tinha que encontrar um cara que provavelmente já estava se escondendo melhor do que eu. Andei até o rio, joguei a mochila na água sem nem olhar para trás. Os cadernos afundaram rápido, os produtos flutuaram um pouco antes de desaparecer. Não adiantava chorar pelo que já tinha feito. Agora, era só seguir em frente. Mas antes precisava achar o Ricardo. E torcer para ele não ter falado com a polícia. Porque se tivesse, eu tava ferrado de qualquer jeito. A chuva começou a cair fina enquanto eu subia a ladeira em direção ao endereço que o Zé tinha me passado. Não era um bairro que eu conhecia bem, mas dava para sentir que não era lugar de gente que queria ser encontrada. As casas eram baixas, algumas com grades nas janelas, outras com portas meio abertas como se ninguém ligasse mais para nada. O cheiro de mofo e comida frita misturava com o da terra molhada. O papel no bolso dizia * Rua dos Pinheiros 47 *. Não tinha placa, então contei os números nas portas até achar uma casa de tijolo à vista, com um muro baixo e um cachorro amarrado no quintal. Ele latejou quando me aproximei, mas não se mexeu muito. A porta da frente estava fechada, mas tinha uma luz acesa lá dentro. Bati 3 vezes. Esperei. Nada. Tentei de novo, dessa vez com mais força. Ouvi passos arrastados, depois o barulho de uma corrente sendo tirada. A porta abriu só o suficiente para um rosto magro e desconfiado aparecer. Quem é? Tô procurando o Ricardo. O Zé me mandou. O cara me olhou de cima a baixo, como se estivesse decidindo se valia a pena me deixar entrar ou não. Finalmente abriu a porta o resto do caminho, mas ficou encostado na parede, braços cruzados. O Zé não manda ninguém pra cá. Quem é você? Um conhecido. Preciso falar com o Ricardo. É urgente. Ele cuspiu no chão, depois apontou com a cabeça para um corredor escuro. Tá lá nos fundos. Mas se você tiver armado alguma, vai se arrepender. Não respondi. Passei por ele, sentindo o cheiro de cerveja azeda e maconha queimada. O corredor levava a um quintal cheio de entulho e um barracão de madeira com a porta entreaberta. Dava para ouvir vozes baixas lá dentro. Empurrei a porta com o pé. Ricardo estava sentado numa cadeira de plástico, com uma garrafa de pinga na mão e um revólver em cima da mesa. Ao meu lado, um cara que eu não conhecia, de camisa regata e cicatriz no rosto, olhava para mim como se eu fosse o próximo almoço. Quem é esse? Perguntou o cicatriz, sem tirar os olhos de mim. Ricardo levantou a cabeça devagar, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Conheço esse cara. O que você quer? Menino. Chamei ele de menino uma vez anos atrás, quando a gente ainda se falava.
Agora a palavra soava como uma ameaça. Preciso saber se você falou com a polícia. Ele riu, um som seco que não tinha nada de engraçado. Você acha que eu sou burro? Se eu tivesse falado, já estavam aqui batendo na minha porta. Então por que o Zé acha que foi você? Ricardo tomou um gole da garrafa, depois passou a mão no cabelo oleoso. Porque alguém falou pra ele que eu tava com medo. E medo faz a gente fazer merda. O cara da cicatriz se mexeu na cadeira, mas não disse nada. Eu não tirava os olhos do revólver. E você? Tá com medo? Ele me encarou por um tempo longo demais. Todo mundo tá. Só não admite. Silêncio. A chuva batia no telhado de zinco, um barulho surdo que parecia querer afogar a gente. Eles estão atrás de você, falei. Os caras da facção. Sabem que você tava no meio dessa merda dos remédios. Ricardo balançou a cabeça, como se estivesse decepcionado. Não é só isso. Eles estão atrás de todo mundo. Até de você. Eu não tô mais nisso. Não importa. Você sabe demais. E agora que jogou a mochila fora, não tem mais nada pra negociar. Engoli em seco. O cara da cicatriz sorriu, mostrando os dentes amarelos. Então você veio aqui pra quê? Pedir ajuda? Vou sumir da cidade. Preciso de dinheiro. Ricardo riu de novo, dessa vez com mais amargura. Você acha que eu tenho? Você sempre tem um jeito. Ele olhou pro revólver, depois pra mim. Talvez. Mas não é de graça. O que você quer? Informação. Quem mais sabe dessa merda além de você, do Zé e de mim? Pensei rápido. Não podia mencionar a Laura, nem o irmão dela. Não depois do que tinha acontecido. Só a gente três. Mente pra mim e eu te entrego pros caras. Ou pior, juro. Ele suspirou, pegou o revólver e girou o tambor como se estivesse pensando em usar. Tá bom. Mas se você estiver mentindo, eles vão te achar antes de você sair da cidade. Não tô mentindo. Ricardo se levantou, foi até um armário de metal e tirou uma bolsa de pano debaixo de um monte de trapos. Jogou ela pra mim. Tem 2.000 aí. Dá pra você sumir por um tempo. Abri a bolsa, contei rápido. Notas velhas, amassadas, mas todas no lugar. 2.000 mesmo. Obrigado. Não é pra mim, é pra você se salvar. E se ligar no que eu falei, some logo. Esses caras não brincam. Guardei o dinheiro no bolso interno da jaqueta, sentindo o peso como uma sentença. Ricardo já tinha voltado pro sofá, acendido outro cigarro. Vai pela rodovia velha. Tem um ônibus pra São Paulo às 5 da manhã. Não pega carro, não usa cartão, não liga pra ninguém. Assenti. A porta rangeu quando empurrei. Antes de fechar, ouvi ele murmurar. Se encontrar a Laura, diz que eu tô devendo 10 paus pra ela.